Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez nesta tarde para te fazer companhia, para trazer um bate-papo. Gente, é interessante e vai ser também instigante. Fica com a gente que com certeza você vai se conectar em alguns momentos, pelo menos, com essa entrevista. Gosta de filosofia? Tá no mundo corporativo? Eu acho que é muito isso, né? Muito bem-vindo, Paulo Monteiro. Muito boa obrigado, tarde. Samira. Boa tarde, prazer estar aqui. Obrigado. Prazer, meus dois de azul, agora que eu me dei conta. Que coisa boa. Bem-vindo, viu? Do Rio de Janeiro para São Paulo. Do Rio de Janeiro para São Paulo. Vim para a Bienal, né? Para fazer uma sessão de autógrafos. E aí estou aproveitando. Aproveitar bem a agenda. Por favor, teremos ainda a sessão de autógrafos? Sim, amanhã é sexta e sábado, sexta às 16 horas e sábado às 14 no estande da maquinaria. Na maquinaria. Isso. Muito bem. O Paulo, gente, eu vou mostrar aqui o livro dele para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Ele é graduado em filosofia, em comunicação social, é mestre em comunicação e educação, consultor e coach. Também escritor. Está lançando aqui este livro de um título interessantíssimo, Antimanual Filosófico para Pessoas Inquietas com Dogmas Organizacionais. Ou seja, uma boa parte de nós, só que muitos ficam com essa inquietação e não saem do lugar. E aqui talvez a gente descubra algumas formas. Não é isso, Paulo? Perfeito. É isso, né? Gente, você nos acompanha em 95,7 FM, também pelo nosso YouTube, é só acessar o jeito fácil, vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, já se inscreve, já se conecta aqui com a gente. E o Paulo está aqui fazendo no Instagram dele, qual que é o Instagram? @Paulo... Paulo_Monteiro 2018. Então, se você já é seguidor do Paulo, pode também acompanhar por lá. Acompanha por todos os lados, tá? Então, você vai estar com a gente. Eu falo por causa do público do Rio também, exato, né? Exato. Muito bom. Paulo, um livro, esse livro é lançamento. Lançamento, lançamos no Rio há umas 3 semanas, mais ou menos. Lançamento mesmo. Na Livraria da Travessa e agora na Bienal. E vamos continuar fazendo os eventos, né? E aqui atrás está assim: o novo livro do Paulo é um chacoalhar nas certezas do universo corporativo. Frase do Vinícius Dono, teu jornalista, meu colega jornalista. Da Band News. Exatamente, da Band News. Por que um antimanual filosófico, meu amigo? Essa é a grande pergunta. Olha, a filosofia, ela começa com perguntas, né? Se a gente vai para a filosofia da Grécia Antiga, né? Principalmente Sócrates, né? Que foi o grande mestre inspirador de Platão, ele fazia a filosofia com a dialética, com as perguntas, né? E quando eu estudei filosofia, para mim ficou muito claro isso. Era uma busca, uma jornada. Quais as perguntas que eu deveria fazer? E o nosso mundo, que é um mundo, não tem jeito, é um mundo cartesiano mesmo, né? O cartesianismo venceu, né? A técnica, a resposta, você querer controlar o mundo, você querer receitas para a vida. Então a gente atrofiou a nossa capacidade, ao meu ver, a nossa capacidade de pensar criticamente, de endereçar os nossos principais desafios, que são mais complexos, exatamente porque a gente tem uma obsessão com manuais, né? Estamos com preguiça de pensar, Paulo? Eu acho que a gente está caindo numa certa preguiça, não por natureza, mas porque a gente está dando uma importância tão grande aos instrumentos e exatamente aos manuais, né? E hoje a gente tem manuais tecnológicos, a inteligência artificial, os chatbots, eles estão acabando sendo um manual altamente sofisticado, né? Que eu acho que sim, a gente está substituindo a nossa capacidade de pensar. Os gregos, né? Você imagina Sócrates na Grécia de 400 anos antes de Cristo, né? Ele estava ali naquele ócio criativo, né, que o Demásio falava. E eles pensavam, eles faziam os simpósios, eles discutiam, eles aprofundavam. Eu acho que nesse nosso mundo que é tudo muito rápido, muito, muito rápido, né? O WhatsApp a gente acelera para 1.5, 2 por velocidade. Eu acho que sim, a gente está perdendo essa musculatura de um pensamento mais profundo e mais crítico, né?
precisava de um ócio criativo. Precisava Tô sentindo falta. E eu tô buscando isso aqui com também. esse livro e acabei de uma conversa com 2 amigas queridas e eu falei com elas, a gente precisa criar essas ágoras. Essas ágoras filosóficas, reeditar as ágoras filosóficas, né? Os banquetes socráticos. E a ideia do livro é exatamente essa, Samira. É o antimanual, porque a gente precisa exatamente deixar de um lado, eu acho, deixar um lado os manuais para nós buscarmos as nossas soluções a partir de um pensar e de um experienciar a vida de uma forma mais, eu acho, visceral, mais humana. E quando você fala das organizações, os dogmas organizacionais, o que as organizações precisam aprender e de que forma você, através deste antimanual, faz com que elas possam se repensar? Perfeito. Bom, eu também tenho falado muito assim nas minhas aulas e nas conversas, assim, é incrível, mas as organizações, as empresas mudaram muito pouco desde a sua concepção na Revolução Industrial. Olha que loucura, quanto tempo! Século XIX. Extremamente conservadora. Se você analisar como elas começam, né, elas começam hierárquicas, né, então ela tem uma assimetria de poder, divididas em caixinhas, em áreas hiperespecializadas. O dono é o acionista e você trabalha para ele. Então, você olha para a grande maioria, né? Não vamos também, mas a grande maioria das empresas, e eu como consultor estou nelas, trabalhando para elas. Está então, vendo, né? Esse aqui não é um trabalho acadêmico no sentido reflexivo, abstrato. É um trabalho de alguém que estudou filosofia, estudou comunicação, tem toda uma carreira de estudo, mas que está nas empresas trabalhando há 20 anos como consultor. Então, elas continuam hierárquicas, elas continuam hiperespecializadas, elas continuam trabalhando por metas e planos muito rígidos, né? Elas continuam tendo dificuldade de aceitar o emocional, o lúdico, o inspiracional, o intuitivo. Então, todos os fundamentos sobre os quais as organizações foram criadas, eles ainda prevalecem em pleno século XXI. O mundo mudou. O mundo mudou, mas as organizações estão mudando pouco, né? Ao meu ver, do ponto de vista das suas grandes estruturas, né? Porque o mundo mudou e nós mudamos, né, Paulo? O jeito de nós vermos a vida mudou. E eu acho que precisa ter uma correlação a respeito disso. Você enxerga isso até para ter mais motivação para o trabalho, até para alcançar as metas tão questionadas, né? A proposta do livro é uma proposta ousada, porque, aliás, eu uso na introdução a frase do grande Ailton Krenak, né? O mais novo imortal, o primeiro indígena da história. Essa termo dele, futuro ancestral, eu acho fantástico. Futuro ancestral. Futuro ancestral. Você vai na ancestralidade para reinventar e recriar o seu futuro sem ter que reinventar a roda. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista do humanismo, as grandes questões continuam as mesmas. Né? Para que a gente existe? O que é felicidade? Né? Então, o que eu fiz? Eu vou beber na fonte dessa sabedoria atemporal, que são séculos de filosofia, para repensar o futuro e o presente. Então, eu vou no passado, mas, claro, as questões devem ser atualizadas, né? Então, isso com os desafios atuais, né? Mas há uma revisitação ao passado, né? Sim. É necessário para a gente entender uma linha do tempo. Isso. É a jornada filosófica, né? Que é o que eu falo de a sabedoria atemporal. E a gente vive num mundo que não gosta do passado. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. É isso. Então, se você pega a obra... Só se a gente pegasse a obra de Aristóteles, por exemplo, só para dar um exemplo... Nossa, tem tanta coisa ali em termos de questionamentos, de investigações de um gênio, né? E que, de novo, ele não traz todas as respostas. Até pode ter querido isso, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele traz as questões que devem ser investigadas durante a existência de toda a existência, né? Não é uma coisa que você esgota num manual. E muito, talvez, que eles trouxeram poderia ser mudado? Não, eu acho que é atualizado, sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, eles não tinham o conceito da tecnologia. Você tem que... Agora, olha que interessante, né? Eu estava conversando isso também com essas minhas amigas. Olha que interessante. Platão, 400 anos antes de Cristo, escreve a parábola atemporal da caverna. Está no livro. Aqui, eu coloquei no livro. Aí você tem o Matrix, o filme, também profético, né, de 90 e poucos, que
totalmente inspirado na parábola de Platão, da caverna. Então você fala, só para responder, você fala, você tem uma coisa de um pensador, né, que não tinha contato com, por exemplo, com rede, ele não sabia o que era a tecnologia, as redes sociais, o mundo virtual, e o que ele falou é absolutamente aplicável. Porque são questões epistemológicas que transcendem o instrumento. Então, a minha resposta para você é sim, elas devem ser atualizadas, mas os questionamentos são os mesmos. Que bacana saber disso, né? É. Dá vontade de ser mais pensante, não é, ouvinte? Que pensadores você optou por trazer nesse livro? É difícil essa escolha, né, Samira? Imagino que sim, né? Foi bem difícil. Provavelmente eu vou achar falta de algum. Você também deve ter uma lista ali para um outro livro. Com certeza. Eu fiz 11 capítulos, eu tinha que fazer uma seleção. Eu trouxe Aristóteles, Sócrates, Platão, Nietzsche, Kant, Spinoza, Heidegger, Martin Buber, que foi um grande filósofo. Eu coloquei um que não é considerado pela academia filósofo, que é o Carl Jung, mas eu amo. E para mim ele foi um renascentista, sei lá, ele é daquele holístico, né? Ele foi beber na fonte da filosofia oriental, por exemplo. Aliás, tem tudo a ver com a proposta da rádio, Total. Né? Então eu coloquei o Jung. Eu trouxe o Anima e Animus, né? A energia masculina e feminina para as organizações. E eu bati o olho sem querer numa das páginas aqui, estava masculino mais feminino igual plenitude. Exato, exatamente. Ele falou e eu acabei de ver. Olha que incrível, incrível. Sincronicidade. Que é um termo do Jung. Total. Né? Ele estudou sincronicidade. Perfeito. Aliás, as cores também. Não. É assim, né? Muito bom. E abrindo Kant aqui. O Kant foi um grande... Genial. Pensador, né? Numa época diferente ou não? Uma época diferente, né? A gente tá falando do iluminismo, né? Século XVIII, mas ele também totalmente atual, ao meu ver, né? É claro que, como você falou, tem que ser atualizada, mas ele trazia... Ele é um dos precursores dessa ética universal, né? Me diz uma coisa, quando a gente olha para as empresas, eu acho que você lá dentro acaba enxergando... Qual seria o primeiro passo para fazer uma transformação de organização mesmo? Mas começa pelas pessoas, não é? Exato. Exatamente. Precisa humanizar isso. E a gente humaniza, talvez, através desse diálogo. Sem dúvida. Mas tem uma questão também, Samira, que é a concepção da empresa, né? A empresa ela foi criada para gerar lucro para o seu dono. Eu acho que a gente deveria ampliar essa leitura. Porque a empresa é uma entidade de pessoas que está ao serviço da sociedade. Sim. Então, veja bem, ela é uma entidade, vamos dizer assim, multifuncional. Né? Ou seja, ela precisa ajudar ao desenvolvimento da sociedade, ajudar ao desenvolvimento das pessoas. Só que quando você define a empresa como uma geradora de lucro para o seu acionista, ao meu ver, você faz um recorte. Então, por mais que por exemplo, eu trabalho muito nessa linha que você falou, de ajudar as pessoas a dialogarem, a inovarem, a buscarem melhores ambientes, etc. Faço muito programas de liderança e tal. Mas quando quando o motor da empresa é simplesmente o lucro pelo lucro, eu posso até fazer isso. Mas percebe que existe uma pressão que a pessoa tem que viver para gerar aquele resultado, não importa o que aconteça. Então, para mim, é uma questão de concepção. O que é a empresa? A gente encontra agora algumas, né? Agora, nos últimos anos, empresas que estão entendendo mais isso, né? Que estão trabalhando de uma maneira mais sustentável, né? Estão falando agora do capitalismo de stakeholders, né? Que é o capitalismo do sistema que você está envolvido e não dos shareholders, ou seja, só do acionista. Esse é uma evolução, ao meu ver, né? Mas ainda é uma coisa muito incipiente, né? As empresas ainda vivem em função de um acúmulo, de um lucro para quem é o seu proprietário, para quem é o seu dono. Então, ou ela entende que ela está inserida num sistema que deve se retroalimentar, como são os ecossistemas vivos, por exemplo. Sim. Você percebe? O ecossistema vivo, ele busca se evoluir, ele busca longevidade, ele busca a vida. Sim. As empresas buscam o acúmulo. Sim, então, exatamente. Veja,
é complicado, né? Porque vai chegar uma hora... Isso é insustentável. É insustentável. E automaticamente, mudando essa visão, o lucro ele vem também. Mas sim. Porque você está devolvendo para a sociedade algo muito importante, além do formato da organização, da missão da empresa, porque eu acho que isso também está dentro do contexto que você está falando, né? Com certeza. Tem empresas que estão indo nessa linha, ou seja, elas vivem para o seu propósito, elas vivem para cooperar com todo o sistema que elas estão envolvidas e elas têm lucro. O lucro não é um problema, veja bem, o lucro não é um problema. O problema é você fazer essa abstração, esse recorte, onde o lucro passa a ser o seu único motor. Então, por mais que você fale pessoas... Eu tenho uma parte no livro que eu conto histórias do meu trabalho e tal. Você deve ter várias histórias. Várias. E tem uma parte que acontece assim, numa das consultorias, que eu faço algumas parcerias com outras consultorias. Aí numa delas, já tem alguns anos, uma colega minha falou assim pro cliente, veja bem, a gente não está fazendo isso porque nós somos bonzinhos. A gente está fazendo isso porque pessoas motivadas geram resultados. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um tiro no pé. Veja bem, isso é frase feita também, né? Não, você está dizendo assim, eu não estou fazendo isso porque existe um valor em si, intrínseco. Eu estou fazendo isso porque as pessoas são recursos para gerar mais resultado. Então, não tem como... Veja bem, não fecha a equação assim, Samira. Não fecha. Tanto é que o Brasil é recordista de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Nós somos número 1 em ansiedade, depressão, estamos lá em cima, burnout. Então, alguma coisa está errada, né? E não foi só a pandemia, né? Isso já vinha. Já vinha. E ao meu ver, o próprio sistema leva a isso, né? Então, é um desafio grande que a gente tem. Então, a gente tenta fazer a nossa parte. Sim, né? Vamos fazendo, né? Agora, quando eu falo de liderança, existe um pensador que você indicaria automaticamente? O pensador, que é o capítulo que eu mais falo de liderança, é na linha do antimanual, que é Sócrates. Aí eu vou para a provocação, porque eu cito a frase famosíssima do Sócrates, só sei que nada sei, né? Para falar de liderança. É a antítese do que as escolas de liderança ensinaram por décadas e décadas. Ou seja, o líder é aquele que sabe as respostas. Eu falo, nossa, no mínimo é um pouquinho arrogante isso, um pouquinho presunçoso, né? Você achar que você tem as respostas, que você é melhor do que o outro porque você é líder. Faz o que eu estou fazendo porque eu sei o que eu estou mandando fazer. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. Só que o mundo tecnicista cartesiano não gosta da pergunta, gosta da resposta, que é o hiperespecialista. Então, um líder chegar e falar para a equipe dele sobre algum tema, falar, não sei. E eu não estou falando de questões hipertécnicas, eu estou falando, por exemplo, de o que vai acontecer no próximo ano com o nosso mercado. Não sei. Não sei. Não sei o que vai acontecer, a gente vai ter que descobrir juntos. Qual é a melhor estratégia? Vamos conversar sobre ela? Não sei. Por que eu tenho que dizer qual é a estratégia? Porque eu sou o gestor. E daí? Né? Ou seja, a humildade de saber que não sabemos, que eu acho que, né, o Sócrates teve, é o primeiro requisito para uma pessoa querer exercer liderança, ao meu ver. E é isso que eu tento levar para as organizações. Algumas têm sensibilidade, outras menos. E você tem conquistado espaço nesse mercado? Em algumas, sim. Em empresas, eu diria, mais ousadas, né? Que não queiram simplesmente repetir esse padrão e que queiram ser empresas transformadoras. Eu acho que esse é o meu perfil, é isso. Empresas que realmente queiram transformar, que não queiram ficar falando sem agir, né? Às vezes eu prefiro até não aceitar algum trabalho quando eu vejo que é da boca para fora, sabe? Eu falo, eu não tenho esse perfil. Ainda bem que hoje eu posso também escolher os projetos, né? Isso é muito importante. E você trouxe um capítulo aqui sobre tecnologia. A tecnologia realmente é um fator extremamente importante hoje. Você já falou do IA aqui, da inteligência artificial. A gente quase tocou na palavra robô. Mas a tecnologia é um caminho sem volta. E a gente precisa entender melhor esse mecanismo tecnológico que está ocupando um espaço dentro das empresas. Sem dúvida, sem dúvida. E você ainda percebe que os humanos
estão receosos quanto a isso? Ou há um... Olha, tecnologia, você é minha parceira, vem comigo. Eu acho que tem de tudo, Samir. Eu acho que tem de Ainda tudo. tem de tudo. Esse capítulo eu pego, o convidado é o Heidegger, né? Década de 30, 40. O filósofo, um dos existencialistas, né? E o Heidegger, ele já estava muito, digamos assim, receoso, usando a tua palavra, em relação ao que ele chamou de técnica, porque a gente está no auge da industrialização. Total. Na década de 30, 40. Então, ele fala de uma perda de subjetivização, ou seja, a subjetividade humana vai deixando espaço para a tecnologia. E ele fala mesmo isso, do homem se transformar numa máquina. Então eu trago o Heidegger e falo, nossa, como ele está atual. Porque eu começo o capítulo contando uma história eu falo assim, eu não sou contra a tecnologia, até porque você foi perfeita, não tem volta. A gente não vive mais, não adianta, né? Só se a gente for lá, sei lá, para o Nepal, vai viver lá na montanha, mas a maioria dos seres humanos hoje não vive sem tecnologia. Porém, qual é o alcance que a gente quer dar para ela? E eu acho que hoje, isso é a minha visão, a gente está num momento crucial onde a tecnologia está ultrapassando o limiar de um recurso para realmente substituir os sapiens, inclusive no que ela ainda não tinha substituído, que é a cognição. Não é a informação, a cognição. Ou seja, juntar informação para chegar a conclusões, decisões, criações, né? Então, isso me preocupa um pouco, porque é uma característica tão inata do ser humano e a gente está delegando para a tecnologia. Totalmente. Ela faz por mim. Ela faz por mim. Eu não tinha pensado nesse formato de cognição, como você está falando agora. E é verdade, ele está substituindo a nossa cognição. Total. Os chatbots, as pessoas estão usando para isso. Né? Ela, em vez de ela pensar, ela fala para o ChatGPT ou qualquer outro. Fala, olha só, me diz o que eu faço nessa situação. Né? Ou terapia, as pessoas estão fazendo terapia com o chatbot. Faz por mim, né? Não, e terapia, né? Então, coitado do Jung, né? Você fala, caramba, onde ficam os arquétipos, pelo exemplo? Chatbot é possível? Você chega para terapia, pro ChatGPT e fala, ó, ChatGPT, eu tô com esse problema aqui relacional com meu pai, a minha infância. Você pode dar todo um briefing, né? Então fale, e ele faz o trabalho do terapeuta, ele senta guru. na tua frente. Ele faz tudo. Então, assim, eles estão dando palestra. Você tem pessoas aparece dando uma palestra que ela nunca deu aquela palestra. Pegaram a imagem daquela pessoa, colocaram na voz dela, mas fala tudo feito por inteligência artificial. Então, assim, de novo, né? É o que eu costumo dizer. Eu gosto de ser sapiens, assim. Eu acho que tem muita coisa legal da nossa natureza humana. Os gregos estudaram a natureza humana. Hoje, esse conceito de natureza humana está se perdendo. Está se perdendo. Porque você tem ideias de implantar chips no cérebro para aumentar a tua consciência, a tua capacidade perceptiva. Você fala, é um organismo que tem milhares de anos. E a evolução tem bilhões de anos para chegar ao ser humano. E agora, a tecnologia vai dizer, bom, ok, então agora é um novo momento da espécie. Cabe a nós, então, entender todo esse contexto, não só dentro das organizações, mas na sociedade em que a gente vive e fazer a nossa parte para não perder o que é natural. Sim, sim. Mas aí que tá. Para nós que apreciamos o que é natural. Para quem acha que o que é natural... É complexo trazer para perto da gente, né? Você percebe que isso também é uma questão filosófica? Total. Hoje a gente vive uma questão filosófica que a gente podia ficar o dia inteiro falando disso, que é essa bandeira que tem muito no Vale do Silício, esses precursores da tecnologia, que é a bandeira de que a tecnologia pode ter uma consciência. Não tem, desculpa. Isso aí, eu não estou tirando da manga. A consciência humana é um processo evolutivo, vivo, orgânico. Sim. Tem uma psique, tem um cérebro, tem um sistema nervoso. O materialista, aliás, eu falo isso no livro, o único, assim, claramente um tema que eu não trouxe no livro, e falo mesmo que eu não trouxe, é o materialismo. Eu não acredito que a matéria é equivalente ao ser humano. Entendeu? Então eu faço uma escolha editorial. Muito bem, muito bom. E você distribuiu muito legal isso aí. Se você
você está interessado nesse livro, o livro está aí em todas as livrarias. Ele está na na grande parte das livrarias, né? Mas está na Amazon. Se você colocar Anti-Manual Filosófico na Amazon, é o primeiro. Eu acho que é o único título. Vai aparecer lá o primeiro. Anti-Manual Filosófico deve ser o único. É meio um título diferente. E só lembrando que eu vou estar na Bienal amanhã, né? A Bienal aqui de São Paulo, 16 horas amanhã. Na Maquinaria. E no sábado, 14 horas, autografando. Quem quiser ir, ou quem já pensou em ir na Bienal, dá uma passada lá, vai ser um prazer. Muito bem. Você sabe que a Bienal para sábado já está esgotado, né? Me disseram que está lotada. Mas se você tem acesso livre, já aproveita e passa lá, senão dá um jeitinho de ir amanhã. Ele está falando que é às 16 horas, mas ele vai ficar por lá. Vou ficar uma hora nos autógrafos e depois eu continuo. Tá por ali. Você passou na editora e eles vão te indicar o Paulo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, papo super agradável. Né? Eu continuaria com você. Se tivesse uma tacinha de vinho, então... Opa! Paulo, Monteiro, aquele tracinho baixo. Paulo, Monteiro, 2018. É o Instagram dele, já começa a seguir, pega todas as informações e vamos sair da caixinha. Vamos lá. Dá uma mensagem rapidinho. Eu diria isso, vamos ser ousados de resgatar o pensamento, o diálogo, né, a dialética, para a gente tentar reinventar um futuro que pode ser reinventado e pode ser mais humano. Sim. E fala-se tanto na filosofia hoje, nos filósofos. Vamos revisitar esses filósofos aqui, que eles têm muito a nos ensinar. Muito Obrigada, obrigado. Paulo. Eu que agradeço. Amei o nosso bate-papo. Eu também amei. Voltaremos. Com certeza. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.